Eu gosto muito de criança, adoro filme infantil, mas para mim ainda devia ser o ícone, né, das questões ambientais e climáticas, é o Urso Balu, por conta do necessário, somente o necessário. O extraordinário sempre será demais, né? Então eu acho que se toda vez que a gente vai consumir ou quer consumir alguma coisa, a gente pensar se é realmente necessário, porque se não for necessário, é extraordinário, e extraordinário é sempre demais. Então, essa questão dessa sobriedade, né? dessa capacidade da gente se antecipar ao que a gente vai consumir, se planejar, né? Para consumir corretamente, eu acho que não só ajuda o planeta de uma forma geral, mas acaba nos ajudando, porque a gente consome tanto que a gente nem tem tempo, muitas vezes, para usar o que a gente acabou de comprar, de consumir. Então, a gente está consumindo muito tempo da gente também, né? Em várias coisas. Mas a questão climática, ela é muito importante que a gente saiba votar, porque as políticas públicas, elas são muito mais importantes do que os atos individuais, né? Então, se a gente está falando, né, de energia, né, ou seja, aplicar, investir em energias renováveis, desestimular, né, o uso de combustíveis fósseis, ou deixar de investir em combustíveis fósseis. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Já vai de cima para baixo, né? E investir muito, muito, muito em educação. Porque a gente sabe também que a gente precisa mudar uma mentalidade de um planeta inteiro, né? Sim. Que é o tempo inteiro você está sendo estimulado a consumir, e você fazer o retorno para isso é muito complicado, né? Porque você vai encontrar... né? Porque, inclusive, tem a nossa cabeça, assim, cara, como é que eu paro de consumir se eu estou ajudando, né? Assim, se eu não consumo, não tem economia, né? Então, é muito louco, né? Então, mas não precisa ser assim. Não tenho as respostas, mas não precisa ser assim. Eu acho que o que a gente tem visto até agora é que, desde a Revolução Industrial até aqui, é que esse caminho não deu certo, né? Qual é o outro caminho? Não sei, tem muita gente que temos muitas opções e temos muitas oportunidades. Mas o que a gente já viu é que isso não está dando certo. E a gente já começa a escutar, né, de regeneração, de cura, de outras questões e de doenças, né? Agora, falando de cura, lembrei, né, que a gente já tem doenças somaterráticas e psicoterráticas, que são justamente doenças que estão atacando pessoas, né, seres humanos, mas principalmente crianças e adolescentes, como ecodepressão, ecoansiedade, né? Que é justamente olhar para o futuro e não se ver nele, né? Assim, como é que, né, eu me vejo nesse futuro. Caramba, que não eu tem. Acho que eu sofro disso e não conhecia esse termo. Existe, né? Então, você olhar e você fica super ansioso, né? Porque super você não sabe nem por onde começar também a ajudar, porque você fala, eu sou tão pouco. E é uma parada assim, você começa a ter crianças com déficit de natureza, porque são crianças que não estão tendo acesso a questões, né, da natureza. A gente começa a escutar vive numa selva de pedra, cientistas que estão dizendo que a geração que está nascendo agora, ela vai ser a primeira geração que vai ser menos inteligente que a geração passada. Porque você não tem todos os estímulos, né? A natureza não está te ajudando, né? Então você não tem a curiosidade, você não tem... Então, são questões, para mim, que trabalho com educação, que me enlouquecem. Eu sei que a gente tem muitas Gretas no mundo, mas quando eu escutei, né, a Greta Thunberg dizendo que ela estava deixando de ir à aula porque ela não acreditava que ela tivesse um futuro, isso tem um nó na minha cabeça que vocês não têm noção. Eu falei assim, meu Deus, né, é a primeira vez que um filhote para né, e vai lutar pelos seus pais. Né, porque na natureza, normalmente, são os pais, né, são os adultos, que vão, né, se colocam na frente, né, e trabalham por um futuro melhor para a sua cria. E quando você tem uma cria parando de aproveitar o presente por conta de um passado que não vai permitir o futuro, é por si só uma loucura. É verdade. Dá um tilt aí. Exatamente. Assim, você fala assim, cara, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né, que é necessário que uma menina, né, na época de 16 anos, né, parasse o que estava fazendo. Eu gosto de explicar, assim, gosto de falar que assim, né, eu estou dizendo falando da Greta porque é internacionalmente conhecida, mas a gente tem
pessoas assim, jovens no Brasil, maravilhosas, e jovens, inclusive, que são responsáveis pela legislação aqui no Rio de Janeiro de educação climática, né? Foram 12 jovens que escreveram um manifesto, foram para a COP26, né, pedindo educação climática, porque era justamente isso. Assim, cara, o que adianta eu ir lá com o meu cartaz fazer, né, protesto e voltar para uma escola sem clima? E quando eu falo uma escola sem clima, é sem clima nenhum. Não estou falando só de alterações climáticas. O clima e aí, também. como é que eu faço com essa juventude? Né? Como é que a gente fala assim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos pegar força, vamos lutar. E a gente não tem nenhum subsídio, eles não têm nenhum subsídio. Então, é muito interessante. E os jovens no Brasil, acho que tem várias organizações, Engajamundo. Eu não posso nem falar muito aqui, não, porque senão eu vou esquecer alguém. Mas o Engaja, o pessoal do Climate, né, os jovens foram para a COP, pediram, e dia 16 de setembro, a gente teve a primeira legislação de educação climática sendo promulgada aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é a primeira cidade que tem uma legislação para as escolas públicas, né, para ser implementada a educação climática. A gente está conseguindo isso no Estado, já foi metade aprovada, metade está indo por aí, e a gente também está com uma PL surgindo a nível nacional. Eu acho que esse ano vai ser mais fácil. Mas assim, o quanto que é importante da gente entender que precisa falar de educação climática. E a educação climática, ela é muito diferente. Assim, ela nasce da mesma questão ambiental, mas clima, ela cai muito numa vertente social. Né? A gente não está falando só de ambiente. Né? É claro que os territórios vão ser muito afetados pelas alterações climáticas. Mas quem está nesses territórios? Que territórios são esses da cidade? Né? Que provavelmente são quebradas, são periferias, né? São afastado dos grandes centros. Eu moro em Copacabana. Copacabana choveu, uma hora depois é vida normal. Não é a mesma coisa em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Né? Em nenhuma cidade, né? Onde as pessoas, quanto mais afastado, mais chance de não ter luz, né? Mais chance de ficar alagado. Deslizamento. Tem até sirenes, né? Muitas comunidades, a pessoa tem que sair da casa porque é um indício que pode desabar e tudo mais. Semana passada eu estava na Secretaria de Educação e aí eu estava conversando com uma pessoa de lá e ela falou assim, olha, eu praticamente não durmo. Nessas épocas, o telefone está lá do meu lado, porque de madrugada eu tenho que, às vezes, abrir uma escola para receber pessoas. Então, e isso tudo impacta na educação, isso tudo impacta nas escolas, isso impacta em todas as questões, né, de educação. Então, por isso que, para mim, a educação ela é tão importante e por isso que a questão da política pública ela é muito importante. Porque só com vontade política de fazer as coisas é que você consegue, né, minimamente dar um suporte para que a gente tenha uma mudança. Né? Porque se a gente... uma mudança que não seja estrutural, que não seja apoiada por políticas públicas, né, pelos governos, ela não vai muito à frente, não é sustentável. Né?